tecnologia. Então, estávamos falando, né, da aliança, que nós não temos. Eu acredito que não só no Brasil, mas a maioria das nações não tem nada que a gente possa comparar à aliança abraâmica ou a aliança de Deus com o homem, que é eterna, incondicional. Incondicional porque depende da fidelidade de Deus e não do homem. E a gente vê isso claramente na hora que Deus está, vamos dizer, fazendo o sacrifício da aliança. Quando Deus fez o sacrifício da aliança, ele estava lá representando, lá naqueles animais que nós vimos a semana passada. Cada um deles representa Cristo, o ministério de Jesus, a atividade de Cristo aqui na terra. Então, aqueles animais estavam representando. Mas tem algo mais que eu gostaria de compartilhar sobre a aliança. E para a gente fechar assim, nesse estudo, porque tem estudos maravilhosos, vocês podem olhar na internet, e tem livros escritos que vale a pena a gente estudar e ter até na nossa biblioteca. Mas antes da gente prosseguir, vamos orar? Vamos colocar esse tempo, né? Que o Espírito Santo, que é o Mestre, que Jesus disse, né? Que Ele nos ensinaria e nos faria lembrar. Então vamos pedir para Ele vir nos ensinar. Ora para nós, Alexandre. Senhor Deus, Pai maravilhoso, começamos aqui, Senhor, mais um dia de ensino, de aprendizado e ampliação dos nossos conhecimentos, Pai. A Ti agradeço, Senhor, por esta oportunidade, pela vida da Marta, pela vida da Beatriz, pela minha vida e pela vida também daqueles que não puderam estar aqui nesse momento, Pai. Sim. Guarde-nos, proteja-nos, Senhor. Ilumine os nossos caminhos, Senhor, para que possamos chegar sempre a Ti, que é o alvo, Senhor. Amém. Abra nossas mentes, abra os nossos corações para que sempre possamos recebê-lo, Senhor. Amém. Pois queremos que encha-nos de Ti, meu Pai. Encha-nos, Senhor, para que possamos sair sempre alegres, sempre cheios de amor, Pai. E querendo falar mais de Ti, levar mais de Ti para aqueles que ainda não o conhecem ou para aqueles que realmente precisam de Ti, Pai. Esse tratamento que precisamos sempre estar passando, essa situação que vivemos, Senhor, em nossos dias, com tantas turbulências e aflições, mas cremos, Pai, que Tu nos traz sempre a direção, nos mostra sempre o caminho que devemos seguir, pois queremos, Senhor, que esteja sempre à frente, Pai, para que não nos desviemos, para que não caiamos em ciladas, para que não abramos brechas, Senhor, para que o mal cerque nossas vidas, Pai, ou invada nossas vidas, ou confunda as nossas vidas, Pai, porque somos de Ti e queremos ser instrumentos usados por Ti, meu Pai. Então, Senhor, encha-nos, Senhor, com o Teu amor, encha-nos, Senhor, com o Teu conhecimento,
Encha-nos, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Em teu nome, meu grande, amado, tremendo, maravilhoso, majestoso Jesus, cuida de nós. Amém. Amém. Nós vamos ver esse termo de aliança dentro do contexto da palavra, o significado da palavra hebraico, que também é Bereshit, que é o primeiro nome lá do Gênesis. Quando a gente estuda o hebraico com a Carla Damasceno, ela mostra pra gente que a palavra hebraica ela é como um bloco. Então, dependendo da posição que você colocar o bloco, você vai ler de um jeito. E essa palavra, além de se referir ao princípio, o início, também fala de aliança. Olha que lindo! Então, desde o princípio, Deus já estava pensando na aliança. E o princípio que ele revelou para nós aqui na Terra, porque essa aliança, ela começou lá na eternidade passada. Quando a gente lê lá em Apocalipse, né, 12:8, diz que antes dos tempos, antes desse tempo, lá na eternidade passada, Deus já havia sacrificado Jesus. É meio confuso isso, né? Mas esse estudo da aliança abraâmica vai dar luz, vai mostrar, vai pôr luz pra gente sobre alguns textos que são meio estavam, né? Meio obscuro. Como a gente estuda a Bíblia, ela é como uma cebola, né? A gente vai tirando as cascas, as partes externas, e a parte interna que a gente não enxergava, ela começa a aparecer ali. Então, a mesma coisa. Então, a palavra lá no hebraico é Bereshit. E olha o que significa. E tem tudo a ver. Quando se fazia, a gente já viu isso em muitas cenas de filme. Quando lá no passado, dependendo do povo que queria fazer uma aliança de sangue, lembra que eles cortavam a palma da mão? Então, Bereshit quer dizer isso, um corte que deixa o sangue escorrer. Aí o outro faz a mesma coisa. E aí eles seguram na mão. Quer dizer que o sangue de um se uniu ao sangue do outro. É como se eles passassem a ser um. Mas, dentro da aliança que nós estamos estudando, Deus não tem sangue. Deus não tem sangue. Então, o que Deus fez? Ele instituiu. Ele deu para alguém essa responsabilidade de representá-lo legalmente. Então Deus institui alguém. E lá no Antigo Testamento a gente já sabe quem estava sempre lá, o Cordeiro do sacrifício. Ele representava Deus na hora do sacrifício. A pessoa levava e o sacerdote cortava, não sei se vocês já viram, cortava o pescoço, corta a veia aqui, acho que é a jugular, né? E o bichinho morre. Então Deus tinha um representante legal, o Cordeiro. Agora olha só, Deus fez essa aliança com Abraão
E Abraão também derramou sangue. Lá no ato da circuncisão. Então veja só, eles estavam comprometidos e dentro desse comprometimento quer dizer, tudo que eu fizer, você vai fazer. Tudo que você fizer, eu também vou fazer. Então, Deus, Ele derrama o sangue através dos animais e na aliança que nós vimos ontem, na semana passada, os animais foram mortos, partidos, representando ali Deus, na pessoa de Jesus, no Calvário. E Deus disse que essa aliança diz que tudo que ele fizesse, Abraão tinha que fazer. E Abraão foi circuncidado. Teve o seu prepúcio cortado, que hoje a gente sabe que é a fimose, e foi derramado sangue, e ele tem a marca da aliança no seu corpo. Isso não te lembra da cruz? Cristo também tem a marca do seu sacrifício nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado. Percebe? Aliança quer dizer, nós estamos comprometidos um com o outro. O que um faz, o outro vai fazer também. Aí voltando no caso de Isaac, quando Isaac foi, que Deus pediu, né, seu único filho, o filho da aliança, porque Ismael, nós sabemos que Ismael é o filho da carne. Ismael não é o filho da aliança. O filho da promessa é Isaac. E aí Deus pede o filho. Veja só, se você continuar seguindo esse raciocínio, você vai ver, nós vamos chegar exatamente na cruz, que também Deus entrega o seu filho. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus. Vamos ver será que isso está escrito mesmo na Bíblia? Hebreus 11, 17. Hebreus 11, 17. Quem encontrar, por favor, pode ler. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então, Abraão ofereceu, Deus pediu, porque ele também sabia, né? Se você ler mais um pouquinho, você vai ver que ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo e trazê-lo de volta, assim como fez. Quando Abraão levantou a mão lá para imolá-lo, o anjo do Senhor, que eu acredito que foi o próprio Senhor, disse para Abraão, não faça isso. Por quê? Porque Deus já sabia que no coração Abraão já havia feito sacrifício. E que se chegasse aos termos, Abraão saberia que Deus iria ressuscitá-lo. Aí a gente olha para Cristo. Quando Abraão recebeu a ordem de Deus de ir sacrificar Isaac, até chegar no monte, eles levaram 3 dias. Num certo momento da caminhada, o pai Abraão põe a trave da madeira, o fecho de lenha,
nos ombros de Isaac. Isso não te lembra a cruz? O que a aliança de sangue diz? Que eu estou comprometido, que aquilo que eu fizer você também vai fazer. E a gente vê exatamente essa dinâmica entre Deus e Abraão. Abraão e Deus. E Abraão disse com toda certeza para os seus servos: nós vamos lá sacrificar, mas nós vamos voltar. E ele volta com o seu filho. Depois de 3 dias, do sangue da aliança, do Novo Testamento ter sido derramado lá na cruz, Deus traz de volta a vida seu único filho e o tem novamente com ele. O que um faz, o outro está comprometido em fazer. Vê, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele não pede nada pra gente que ele já não tenha feito. Então, aqui nessa palavra Bereshit, nós vemos. E no texto, né, que nós já comentamos em outras aulas, a gente troca o nome. Lembra? Deus deu o nome para Abraão, seu H, e deu para Sarai também seu H. Abraão de Abrão passou a chamar Abraão. Sarai de Sarai passou a chamar Sara. E Deus deixou de ser o eu sou para ser o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Deus também recebeu no seu nome o nome de Abraão e dos seus descendentes. Então, e eles estão ali comprometidos de tudo que um vai fazer, o outro vai fazer. Eles cortam, o sangue corre na mão, né? Lá no Calvário, e Abraão no seu prepúcio. E todos dois têm a cicatriz da aliança. E eu te pergunto, você tem cicatrizes da aliança? Deus disse que nós devemos ter as marcas de Cristo. Quantas marcas de Cristo você já tem? Porque lembra? Se ele tem, eu também e você também devemos ter. Se estamos em aliança com ele. Agora existe a palavra grega para aliança, que é didaquê. E essa palavra, ela é muito significativa. Ela diz o seguinte, que o maior, que o mais forte, que o poderoso, que o mais rico se sacrifica para que o mais pobre, o inferior, o menor, desfrute das bênçãos daquela aliança. Olha que coisa mais linda. Você, irmão, você, irmã, você, Martinha, você está em uma aliança de sangue com o Eterno. Se você acreditar nessa doutrina bíblica, nunca mais o inimigo vai te dar uma rasteira. Porque qualquer hora que ele chegar, com qualquer sugestão, com qualquer afronta, com qualquer circunstância, você vai dizer, eu estou em uma aliança com Deus. Esse problema não é comigo, é com Deus.
É com Ele que você vai se acertar. E você descansa. Eu estou experimentando isso, irmãos. Tem sido maravilhoso. Saí de uma grande tribulação para viver numa grande bonança. Uma grande bonança. É tão grande que às vezes eu me pego em introspectiva, só pensando nela. Porque já não é mais meu. Porque tudo que é meu é dele. E tudo que é dele é meu. A aliança diz isso. Então, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos ler o verso 21. Lembre, a parte mais forte, a parte mais rica. Você não gosta dessa palavra? Eu gosto. Porque as dívidas estão pagas. Não é assim quando você casa com um homem rico? As dívidas não existem mais. É a mesma coisa. Agora tem uma coisa, você só vai desfrutar. Ah, Martinha, mas não é incondicional? É incondicional, a salvação. Mas a desfrutar das bênçãos é condicional. Entendeu? Para ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada. Cristo já fez de tudo. Mas para desfrutar das bênçãos, a mesma coisa que nós vamos ver lá, a bênção que Deus prometeu à terra é também incondicional, no sentido de eu te dei e dei para sempre, é perpétuo. Mas aí você fala, mas eles não estão lá. Tem uma condição. Sabe aquelas letrinhas bem pequenininhas lá no rodapé do contrato que a gente tem preguiça de ler? Então a gente não leu. Então tá bom, vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que isso está dizendo aí? O que Paulo está dizendo? Aquele que não conheceu o pecado, que é Deus, pegou e fez o seu filho, que também não conheceu o pecado. Fez ele pecado. Quando? Quando colocou os meus e os seus e os nossos pecados nele. Aí ele está sendo o Cordeiro de Deus representando a gente. Ele vai morrer. E eu, quando penso nisso, eu até choro. Porque ele vai como um cordeiro, sem abrir a boca. E eu penso, ele realmente, Jesus assumiu a minha culpa. Porque quando eu me encontro culpado diante de alguém, em uma situação, e ela vem e fala para mim, Martinha, você fez isso. Não tem o que falar. Não tem mais. Não tem mais nada, não tem o que ser dito. É claro que eu tenho que ouvir. E se tiver castigo, eu tenho que sofrer o castigo. Aí você vê Jesus, realmente, ele assumiu a minha culpa. Levou sobre si o meu castigo, o meu pecado. Aí a palavra diz, castigo que nos dá a paz estava sobre ele. Deus pegou todo o pecado e colocou nele. Fez dele pecado. Só o amor eterno, o ágape de Deus para fazer uma coisa dessa. Porque ágape é amor sacrificial. Só mesmo Deus. Mas Deus fez isso, não foi por maldade, foi por amor também, porque ele amava a gente, ele amou a gente.
E ele também sabia o resultado disso. Jesus sai do céu como o unigênito, mas ele volta para o céu como o primogênito de muitos irmãos. Então Deus já tinha a ideia de uma grande família que englobava a gente. Mas continua lendo, Alexandre, mas vamos voltar lá no 19 e o 18. 19, depois lê o 18. Leu o 21, agora leu o 19. 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Percebe? Amém. E quando eu entendi esse versículo, antes eu ficava pensando, foi fácil para Deus. Mandou o filho lá para morrer pelos pecados. Mas esse versículo disse que Deus estava lá. Era Deus. E uma vez eu vi uma ilustração que eu achei tremenda. Deus assentado na cadeira do juiz, leu a sentença do réu, condenado pelos seus pecados, condenado à morte. Levanta da cadeira e vai lá para frente da mesa e assume a culpa do pecador e vai cumprir a pena. Foi exatamente isso que Deus fez. E o dia que eu entendi isso, eu passei a amar muito mais a Deus, a respeitá-lo e a considerá-lo muito, muito, muito mais. Porque ele disse que no Filho, então ele também estava lá quando o seu filho foi imolado como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Aí a gente pode pensar, né? Dá para pensar tanto, tirar o pecado do mundo, mas a gente continua pecando. Temos a liberdade. Deus não anulou. Deus não aniquilou a nossa alma nem a nossa vontade. Mas nós podemos dizer não para o pecado. Nós podemos resistir ao pecado com a força do poder dele. Sozinho a gente não vence, não. Nada. A gente só consegue vencer qualquer vício, qualquer problema com ele, na força do poder dele. Então aí esse versículo diz bem claro para nós que Deus, o maior, se entregou junto com o Filho pelo menor, que sou eu, pelo menor, que é você. Agora vamos fechar com Efésios capítulo 2, verso 12 e 13. Efésios capítulo 2, verso 2 e 13. 12 e 13, tá? 2, 12 e 13. Efésios 2, 12, 13. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus
no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Aleluia. Aleluia. Então, lá naquele tempo, quando Deus fez a aliança com Abraão, e em todo esse percurso até a cruz, até Cristo, nós estávamos apartados de Cristo e estranhos ao pacto. Mas tem um glorioso porém aí, né? O verso 13 começa: porém agora em Cristo. Então, porém agora em Cristo, você não está mais longe, você foi aproximado. Agora você faz parte da grande congregação, da família dos chamados filhos de Deus. E aí a gente pode entender o valor e o peso da aliança abraâmica, que Deus foi desenvolvendo, e se você olhar no capítulo 15, no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 20, 21, 22, ele está ali todos os termos da aliança. E essa aliança foi feita com a nação de Israel. Mas, porém, né? Como diz aqui, porém, agora, em Cristo Jesus, vós que em um tempo estáveis longe, foste feitos próximos pelo sangue do Cristo, porque Ele é a nossa paz. Glória a Deus. Maravilhoso Jesus, porque Ele sabia que ia sofrer. Vou falar mais um pouquinho, que tem mais um minutinho ali, vou contar uma ilustração também que eu vi uma vez. Quando Apocalipse e outro, 2 Timóteo também fala que antes dos tempos eternos, né, Deus já tinha um plano da salvação. Então, a ilustração diz que quando teve a reunião lá no céu, que estava lá os anjos, os arcanjos, os querubins, Deus, Jesus. E quando Deus falou, puxa, e agora? O homem vai pecar. O homem vai desobedecer. A gente sabe. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir dele. Eu vou criá-lo. E quando você lê Provérbios 8 e Salmo 8, você vê que o salmista e Salomão registra a alegria que Deus tinha quando estava criando o homem. Ele fala lá, era uma delícia o sentimento. E ele disse que não ia desistir. Mas ele falou, preciso de alguém para ser o mediador nessa história. Imediatamente Jesus disse, eu. Aí os anjos ficaram tudo quietos. E chegou o tempo e ele nasceu na terra, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e depois de 50 dias foi levado para o céu novamente. E a ilustração diz que quando ele chegou lá, os anjos cercaram ele de todos os lados e perguntaram, e aí, como foi? Valeu? Ele falou, valeu. Quando eu desci,
eu desci único. Agora olha atrás de mim, vem uma multidão. E essa multidão, irmãos, você está lá no meio dela. E embora seja uma multidão, Deus te conhece pelo nome e ainda sabe aonde você mora e as necessidades que você tem e as fraquezas que nós temos. Mas nós podemos contar com a aliança. Podemos contar com a aliança. Nós temos uma aliança de sangue com o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que não desistiu, mesmo sabendo tudo que você ia fazer, tudo que eu ia fazer. Ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. E agora vamos viver, né? Em aliança, conscientes de que estamos em uma aliança. Tudo que nós formos decidir, tudo que nós formos fazer, todo o nosso pensamento, vamos procurar direcionar, baseado nessa aliança tão linda. Vamos fazer jus dela. Que outros não fizerem, não façam, mas que eu faça. Eu sou responsável pela minha parte, pelo meu derramar do sangue, pelo sangue que escorreu. Então a gente termina assim, essa parte da aliança abraâmica, sabendo que em Cristo Jesus, porém, nesse tempo presente, pelo sangue de Jesus que foi derramado lá naquela cruz, nós deixamos de ser estranhos na família de Deus. Nós passamos a ser membro e Ele é a nossa paz. Amém? A irmã Salete acaba de chegar, né? E nós estamos quase saindo. Saiu. Peço para o Alexandre tirar um print depois, tá, Lê? E, Beatriz, você pode orar? Pai querido, como é bom ler, estudar, ouvir a Tua palavra. Senhor, como as verdades nos são reveladas, como Teu amor se nos apresenta de uma forma tão grande, tão amorosa, tão poderosa, que sentimos o nosso coração feliz, transbordando também de amor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus se fez pecador por nós e nos redimiu dos nossos pecados, Pai. E hoje podemos viver a vida abundante que Ele nos oferece. Ó Deus, continua nos abençoando e nos instruindo. Deus, que a tristeza não tenha lugar no nosso coração, mas que ela bata em retirada, porque o Senhor Jesus é a nossa alegria, que tem nos alegrado todos os dias, está sempre pronto a nos abençoar. Deus, que vivamos desta esperança, desta certeza, Senhor, e também em trabalho, para conseguirmos que essa multidão aumente, Senhor, aos teus pés, te adorando, como o Senhor merece. Deus, obrigado, Senhor. Estamos aqui, continua cuidando de nós, que queremos ser teus sempre, eternamente. Muito obrigada pela vida da Martinha, do irmão Alexandre, da irmã Salete, que chegou por último,
Os demais que não vieram, Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. E sejamos alcançados todos os dias pelo teu amor, ó Deus, e vivamos em amor uns para com os outros. Amém. Decida em nome de Jesus, Pai. Eu me despeço desse momento tão precioso. Amém.